Ano passado, eu me vi com um grande desafio. O meu filho chegou para mim e falou assim: mãe, não vai ter clube de desbravadores esse ano. E eu falei assim: filho, a gente vai para outro clube. E ele falou assim: não, mãe, mas eu queria ficar aqui na minha igreja e tal. E eu falei assim: então tá bom, vamos fazer assim. Se Deus colocar a mamãe para ser diretora de desbravadores, eu vou escrever lá naquele papelzinho. E aí, se for da vontade de Deus, a mamãe aceita. E aí, quando foram ler a ata e tal, eu tava lá como diretora de desbravadores. Mas eu confesso que eu tava muito nervosa, porque eu nunca gostei de ser diretora de nada. Eu gosto de participar das coisas, mas não de ser diretora de nada. E aí eu comecei a orar. Falei: Senhor, se o Senhor tá me dando essa tarefa, então me ajude, porque eu não sei como fazer. E aí eu começou as minhas orações naquele momento. E eu me lembro que eu fui no Herói. E quando chegou no Herói, eles começaram a falar e eu não sabia se o que eles falavam me animavam ou me deixavam numa situação de desespero. Porque era muita coisa, eram muitas coisas assim grandes e eu não sabia por onde começar. E eu me lembro que eles iam falando e eu ia orando: Senhor, me ajuda, porque por onde que eu vou? Pra que lado que eu viro? Mas eu não saí desanimada. O mais engraçado é que eu saí animada com tudo que eu escutei. E fui pra casa, conversei com meu esposo. E ele falou assim: Amanda, são coisas difíceis, tem um Campori. E como que você vai fazer? Eu falei assim: não, vamos orar. Se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo. E aí a gente começou as reuniões, a gente começou as atividades. E as crianças perguntaram: Amanda, a gente vai pro Campori? E eu falei assim: então, vamos orar. É muito complicado pra gente ir, mas a gente ora e vamos ver, se for da vontade de Deus, a gente vai. E eu me lembro que a gente estava em casa passando por dificuldades em casa. Muitas dificuldades. E Campori exige gastos. E as crianças do clube eram crianças que também passavam dificuldades. E muitas vezes eu teria que tirar do meu próprio bolso para poder cumprir aquelas necessidades. E eu me lembro que muitas vezes eu chegava em casa e orava: Senhor, eu preciso fazer o depósito amanhã e tá faltando. Eu não sei de onde eu vou tirar esse dinheiro. Eu me lembro que a gente tinha que pagar o Campori até abril. E era uma quantia alta a inscrição do Campori. E eu não tinha nem para cumprir para mim, nem para o meu filho, quanto mais para as outras 5 crianças que eu teria que levar. E eu me lembro que eu orava e conversava com o diretor do outro clube e ele falava: não, Amanda, vamos orar, se for da vontade de Deus vai dar tudo certo. E eu me lembro que um dia eu cheguei em casa e meu esposo falou assim: tem uma novidade para você, eu acho que você vai conseguir um emprego. Eu falei: nossa, que bom, ele vai começar tal dia. Só que aí eu me lembro que eu olhei e falei: Senhor, mas e o Campori? Eu vou ter que ficar uma semana fora, como que eu vou arrumar um trabalho agora e vou ter que já faltar uma semana? Eu não vou conseguir um emprego que me dê uma semana de folga no mês que vem. E aí no dia seguinte eu falei pra ele: não, amor, eu não vou aceitar o emprego, porque como que eu vou fazer? As crianças estão contando comigo, eu não posso desistir agora. E aí ele falou assim: tá bom, então, vamos entregar na mão de Deus. E aí Deus foi suprindo as necessidades, as coisas foram acontecendo de uma forma que, sinceramente, até hoje eu não sei como que aconteceu. Chegou o grande dia, eu olhava assim e falei: eu não tô acreditando no que tá acontecendo, né? A gente tá indo pro Campori, uma coisa que eu achava e julgava que era impossível de acontecer. E a gente foi no Campori. E eu me lembro que o momento que eu mais acreditei que era a vontade de Deus foi no último dia do Campori, que o pastor fez um apelo e perguntou aos jovens, aos desbravadores, quem queria um dia ser pastor, que fosse lá no meio da arena e se ajoelhasse lá, que ele faria uma oração. E aí um dos meninos que eu levei, o Gabriel, levantou e desceu a arena sozinho e foi lá se ajoelhar. E aí eu percebi naquele momento que tudo Deus tem um plano. Talvez ele tivesse me usado chegar até aquele momento para proporcionar ao Gabriel aquela oportunidade. E eu cheguei em casa e orei a Deus e falei: Senhor, pronto, missão cumprida, né? Até aqui o Senhor me ajudou. E eu orei. E aí quando foi no dia seguinte, eu acordei. E aí quando eu acordei, o telefone tocou. Era uma secretária de um lugar onde eu tinha feito a entrevista. E ela falou assim: Amanda, eu preciso que você venha essa semana fazer uma entrevista de emprego. E aí na hora eu olhei assim, eu lembro que eu olhei pra minha mãe, eu tava na casa da minha mãe, eu falei assim: nossa mãe, olha pra isso. E eu desliguei o telefone.
Meia hora depois o telefone ligou novamente. Era do posto de saúde, eu tava esperando um exame já fazia muito tempo. E aí ligou e falou assim, olha, você foi chamada pra fazer esse exame essa semana. E eu peguei e falei assim, nossa, e eu olhei pra minha mãe e falei, nossa, mas acho que são as bênçãos de Deus respondendo as minhas orações. Deus responde as nossas orações. Ele não nos dá batalhas que a gente não possa conseguir vencer. Ele sempre falou que se a gente buscasse a Ele, orasse, né, tivesse comunhão com Ele, as outras coisas seriam acrescentadas. Eu aprendi isso, que orando para Deus, confiando em Deus, a gente era capaz de vencer gigantes. E quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, as bênçãos vêm. E através da oração, eu consegui ter um contato com Deus e perceber a presença dele a cada momento da minha vida.